Capítulo 1. Quem sou eu? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Salmos 8 de 4 a 5. Em nossos dias, uma das perguntas que tem afligido muitos corações é: quem sou eu? Como vemos acima, a mesma também tocou o coração do salmista Davi, assim como o de muitos outros grandes homens na história. Não é um privilégio somente nosso. A Bíblia mostra que a existência humana tem um sentido dado por seu Criador. Contudo, enquanto o mesmo não é encontrado por nosso coração, continuamos sentindo o que chamamos de vazio interior. Normalmente, esse sentimento é mais evidenciado nos picos existenciais da vida, nos momentos de grandes vitórias e também nas grandes derrotas. Nas grandes conquistas é comum a forte celebração seguida de um retorno natural ao estado da normalidade, mas, se ainda não encontramos o sentido da existência, corremos o risco de voltar não à normalidade, mas ao fundo do poço. Certa vez, escutei um depoimento de um personagem famoso em nosso país, que no ápice de sua carreira, escolhendo os melhores papéis nos trabalhos de televisão, com muito dinheiro e sendo considerado um dos galãs mais bonitos da televisão brasileira, se entregou às drogas. Ele então dizia: "Eu não sei, tinha tudo aquilo, mas, quando deitava em minha cama, parecia que faltava algo dentro de mim." Isso demonstra uma angústia vivenciada por muitos de nós, mesmo alcançando o sucesso tão almejado. Chegamos à conclusão que ainda falta algo dentro de nós. Outro ponto de reflexão é que, pelo fato de vivermos em um país em pleno desenvolvimento, corremos o risco de alimentar a grande esperança de encontrar o sentido da vida de forma errada, pois pensamos que quando enriquecermos, aí sim nossa vida irá melhorar. A constatação de nossos dias mostra o contrário. À medida que o poder aquisitivo da sociedade aumenta, a angústia segue na mesma proporção, pois vem a descoberta de que melhorar de vida financeiramente não responde às questões do nosso interior. Já nas grandes derrotas e perdas de nossa vida, é comum o sentimento de desistência que nos leva ao chão, e assim como nas grandes vitórias, oscilamos e logo retornamos à normalidade. O problema está quando estacionamos na situação mais baixa, e como fator exponencial, temos algumas doenças da alma que são cada vez mais comuns em nossos dias e costumam intensificar esse tempo e podem levar ao que chamamos de morte emocional, chegando inclusive a colocar toda a vida em risco. Uma alma que não sabe quem é e por que existe tende a deixar de viver. Nem é preciso citar tantos exemplos, para lembrar de momentos que nos sentimos assim, com questionamentos profundos sem respostas. Gostaria de compartilhar um tempo como esse em minha vida. Aos 18 anos, eu era um jovem da classe média, cheio de mim, boas notas na faculdade, mesmo sem muito esforço, concursado da prefeitura, me gabava da quantidade de bebida que ingeria nas festas da turma e de participar de gangues e brigas na cidade. Sempre conseguia o que queria, mesmo que não fosse pelo jeito mais conservador. Conheci uma bela morena que me encheu os olhos, e no meu coração, decidi encontrar um jeito de tê-la ao meu lado. Foi quando me deparei com um senhor, muito simples. Ele era o pai dessa moça que eu tanto desejava, mas, mal sabia eu que enquanto eu olhava a moça, alguém em uma dimensão que eu não conhecia, estava de olho em mim. Naquele encontro com o futuro sogro, algo me dizia que estava perdendo meu tempo ao ouvir aquele homem. Ele nunca havia frequentado a escola, havia aprendido a ler usando a Bíblia, mas ele estava tentando me convencer a ouvi-lo por alguns instantes, explicando sua forma de ver a vida baseada na palavra de Deus. Eu dava de ombros e pensava: que horas isso vai terminar? Estou perdendo meu tempo. Será que ela vale toda essa ladainha? Ao final da conversa, eu percebi algo naquele senhor. Ele tinha uma convicção muito grande de quem ele era. Em meio a tanta simplicidade, ele tinha real certeza do sentido de sua vida aqui na Terra, e isso dava tamanha intrepidez para sua exposição. Fiquei atordoado com essa constatação, pois me perguntei: com toda essa arrogância jovem, eu sei quem sou?
Sei o sentido da minha existência. Não vou dizer que de certa forma aquele homem parecia arrogante ao dizer, eu sei que sou filho de Deus. Sei que foi ele que me salvou de um afogamento em minha cidade natal. Deus tem cuidado de mim, eu cheguei a pensar. Quem ele pensa que é para se considerar filho de Deus? Contudo, a forma com que ele falou foi impactante, assim como eu dizia, sou filho do Chicão. Ele dizia, sou filho de Deus. Seus olhos enchiam de lágrimas só de lembrar o que havia passado na vida e o tal encontro que tivera com o Deus da Bíblia. Parecia que aquele homem havia sido pego nos braços pelo próprio Deus. Então eu parti para minha casa naquela noite com muitas dúvidas, com a cabeça bastante atordoada, pensamentos acelerados, tentando buscar essas respostas para então poder contestar aquele homem em outra oportunidade. Cheguei a uma conclusão drástica, eu não as tinha. Dobrei meus joelhos na beirada de minha cama e disse olhando para o teto, Deus, se o Senhor existe realmente, sabe quem eu sou e pode dar as respostas que tanto preciso. O que eu devo fazer? Neste instante, parecia que meu coração pegava fogo, me veio um desejo de ler a Bíblia, sem muita habilidade abri em um texto aleatório, e como nunca havia acontecido antes, consegui perceber as palavras de Deus para mim naquele livro. O texto que li me dizia que Deus, ao ver os homens seguindo em direção à morte, longe do seu propósito, por amor levantava outros para avisá-los. Esses servos devem ser obedientes e dar o recado. Cabe àqueles que ouviram e entenderam a mensagem, se render e buscar a Deus, deixando o caminho de morte em direção à vida. Caso não o façam, permanecerão longe de Deus. Ezequiel 33. Eu comecei a chorar, agradeci pela mensagem que senti ser um esboço para a resposta de meu pedido e disse ainda com pouco entendimento, Deus, deve ter um sentido para a minha vida, eu vou me entregar em suas mãos, que o Senhor cumpra seu propósito em mim, vou descobrir quem eu sou e por que eu existo. Minha decisão me levou a caminhar mais perto de alguns exemplos de fé. Daquele senhor simples que veio futuramente a ser meu sogro, daquela que agora é minha esposa, uma visionária que enxergou em mim algo que nenhuma outra pessoa viu, do meu primeiro pastor, um líder espiritual que me ensinou os primeiros passos da fé cristã. Até o dia que eu confirmei a oração daquela noite e disse com uma certeza milagrosa baseada nas Escrituras, hoje eu sei quem eu sou, em Jesus eu sou filho de Deus, e meu Pai tem um propósito para minha vida. Eu quero tudo que Deus tem para mim, nada mais e nada menos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Não foi fácil, nem tão simples assim, foi um processo doloroso de transformação de mente. Inicialmente eu era confrontado pela palavra de Deus na minha maneira de pensar, posteriormente eu era convidado a me arrepender e logo após me levantar e buscar fazer diferente. Muitas vezes consegui, outras nem tanto. Porém uma coisa eu não perdi mais, a certeza de ser filho do Deus Criador, não por méritos, mas pela maravilhosa obra de reconciliação que Jesus fez por mim. Hoje, com um pouco mais de entendimento, consigo relatar o processo que estava acontecendo comigo. Era como se eu estivesse descobrindo naquela conversa que existia outro caminho na vida, diferente do qual eu estava seguindo. Eu estava em uma estrada de final incerto e duvidoso e por isso consumia minha vida ao máximo, com todos os exageros possíveis, e ao me deparar com a fala daquele simples homem eu percebi que ele estava na mesma estrada da vida, mas seguindo em outro sentido, com um destino gerado pela fé muito mais concreto e certo, e que todo o meu conhecimento não me havia ajudado a encontrar nada parecido. Aquela noite em minha casa foi o dia que percebi a existência de um abismo enorme entre eu e Deus. Isso fazia com que os questionamentos mais profundos do meu coração não fossem respondidos. Quando eu clamei pedindo um sinal, percebi que o Deus de amor não estava longe. Eu é que fugia constantemente de seus princípios e ensinamentos. Ele se revelou para mim derramando da sua graça e misericórdia, assim como ele quer fazer com toda a humanidade. Eu então vivenciei na prática o que já dizia Fyodor Dostoiévski, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Através do discipulado e dos ensinamentos bíblicos, fui então descobrindo o que Jesus havia feito por mim. Percebi que os homens, através de muitas religiões,
Por muitos anos tentaram construir pontes até Deus, mas nossa herança pecaminosa nos faz andar pelo caminho que leva à morte e não nos permite completar essa obra. Só Jesus poderia fazê-la por nós e ele se despiu de sua glória e poder e veio habitar aqui na terra. Viveu em carne como eu vivo, mas decidiu não pecar e escolher o caminho que retornava ao projeto de Deus. Descobri que Jesus é a única ponte que liga o homem a Deus. A nós cabe aceitar essa obra de religação feita por ele e começar a caminhar nessa nova estrada que nos leva à vida eterna. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14:6. Perguntas ao seu coração. 1. Você já pensou que sua vida pode ter um sentido maior? Faz sentido para você que uma espiritualidade cristã sadia poderá ajudar-lhe. 2. Sua religiosidade ou todo o seu conhecimento pode ter gerado barreiras que hoje atrapalham você de enxergar seu lado espiritual. Como você se sente quando pessoas que se dizem filhas de Deus se aproximam de você?